A pauta agora é um assunto sério, a queda do helicóptero que matou o filho do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Peritos investigam se a pá de uma das hélices teria se partido ou se soltado mesmo. A aeronave fazia um voo de teste depois de ter trocado a pá do rotor principal. No total, 5 pessoas morreram. Essa é pauta para a repórter Juliana Rosa. Juliana, quais as últimas informações que você tem? Boa noite. Boa noite, Sidney. Olha, está bastante escuro aqui, já é noite, então está bastante dificultado o trabalho aqui dos peritos, mas eles continuam trabalhando. Vocês veem ali atrás a retirada ainda de partes dos destroços do helicóptero. A região aqui está bastante escura, porque além de ser à noite, eles cortaram a energia, porque eles estão fazendo a retirada desses destroços com a ajuda de um guindaste de mais de 80 metros de altura ali atrás. Então, era muito próximo à rede elétrica, foi necessário, então, desligar a luz. Os moradores aqui desse condomínio de casa estão sem luz aí o dia todo. A gente está acompanhando o trabalho dos peritos e um dos peritos que veio até aqui conversar com a gente, da equipe da Polícia Civil, disse que ainda é um trabalho muito minucioso, que não tem prazo para terminar. Eles não têm um prazo de término aí das investigações. Eles passaram o dia aqui tirando fotos, recolhendo material, acompanhando aí a retirada desse material aí mais pesado pelo guindaste, que está sendo levado daqui a pouco. A previsão é que em torno de 1 hora esse trabalho seja finalizado, então ele vai ser levado para o campo de Marte, da aeronáutica, para poder, então, ser usado nas investigações das causas do acidente. É tudo muito prematuro e, segundo os peritos, não dá para dizer ainda, afirmar o que pode ter causado a queda do helicóptero, que fez 5 vítimas, entre elas o filho mais novo do governador Geraldo Alckmin, Tomás Alckmin, mas as suspeitas apontam para uma das pás da hélice, que eles não chamam de hélice, chamam de pás, que ficam em cima ali do helicóptero. Então, uma delas teria se quebrado ou se soltado, e que essa, então, teria sido a causa do acidente. As imagens mostradas pela câmera de segurança aqui da região mostram o objeto caindo logo depois. Uma das pás foi encontrada aqui perto do local do acidente, então essa é a suspeita mais forte do que tenha provocado a queda do helicóptero. Então os trabalhos continuam aqui pelo menos mais 1 hora e essa é a previsão. A gente continua acompanhando aqui. Sidney, a região continua interditada pela Polícia Militar para facilitar aqui o trabalho dos peritos. Sidney. Obrigado, Juliana, por essas primeiras informações aqui no Em Pauta. O Tomás Alckmin, como disse a Juliana, o filho mais novo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi enterrado agora à noite na cidade de Pindamonhangaba. Eliane, essa tragédia, na verdade, em algumas das vezes que ocorrem coisas semelhantes assim, ela acaba unindo opositores, amigos, correligionários, quer dizer, o aspecto humano acaba prevalecendo. Políticos da oposição e do governo compareceram ao velório na capital paulista, né? Pois é, Sidney, a morte consegue essa proeza tão rara, mesmo num ambiente político tão radicalizado quanto esse que a gente vem vivendo aqui no Brasil. Quando morre o filho de um político, uma esposa, enfim, o próprio político, quando acontece uma tragédia assim, acontece também uma espécie de pausa suprapartidária e o fator humano se sobrepõe. Aconteceu isso também com outros políticos que perderam filhos, como o tucano José Aníbal, o atual governador do Maranhão, Flávio Dino, o candidato a vice da Marina Silva em 2014, Beto Albuquerque, o Antônio Carlos Magalhães, que agora também já morreu, mas quando morreu o filho dele, né, como é que era o nome dele? Magalhães, o Luiz Eduardo Magalhães. Isso. Então, nessas horas, o que prevalece é a solidariedade. E, por isso, a presidente Dilma Rousseff fez muito bem em ir ao velório em São Paulo. E isso, muito provavelmente, a saída dela, muito provavelmente não foi por cálculo político, ou pelo menos não só por um cálculo político, mas também pela solidariedade humana. E é claro que é um gesto bem recebido pela maioria das pessoas de bom senso. A Dilma também soltou uma nota manifestando profundo pesar e tristeza, desejando profundos pêsames ao Alckmin e à mulher dele, a Lu Alckmin. E, além dela, o opositor, né, dela em 2014, o tucano Aécio Neves, e o candidato dele a vice em 2014, o Aloysio Nunes Ferreira, também foram ao velório.
que reuniu PSDB, PT, PSOL, PSD, PSB, ou seja, todo o espectro político. Um dado interessante é que, em vez de partidos e de ideologia, todo mundo lembrou, ou em notas ou em declarações, do quanto a família Alckmin é católica, praticante, e de quanto a fé vai ser importante agora, nesse momento assim tão doloroso. O ex-presidente Lula, por exemplo, soltou uma nota falando na perda irreparável e desejando paz em Deus e nos nossos corações. Quer dizer, houve todo esse processo de uma pausa na política para manifestar solidariedade ao governador. Agora, lembrando que isso tudo foi no velório, porque no enterro em Pindamonhangaba, que é a cidade do governador, eles preferiram reunir a família e as pessoas locais, os amigos de infância, quer dizer, não foi um ato político, não teve essa conotação de política suprapartidária. E é importante que esse afeto também se estenda para os próximos dias, talvez até meses. Você citou alguns exemplos aí. Você se recorda, Eliane, e todos nós aqui, o senador Antônio Carlos Magalhães ficou muito abatido, emagreceu bastante nos meses seguintes, porque ele tinha no Luiz Eduardo Magalhães um amigo e também, de certa forma, alguém que ele imaginava que pudesse chegar até a presidência da República. Quer dizer, os filhos homens costumam ter muita identidade com o pai, quando o pai é um vitorioso na política. Agora, é preciso muita grandeza para superar uma dor imensa como essa, principalmente daqui para frente. Não só hoje, né? Hoje esse afeto é fundamental, mas mais adiante, né, Eliane? É verdade, é muito difícil. Eu estava lá no enterro do Luiz Eduardo Magalhães em Salvador e estava também todo o espectro político. Eu me lembro bem que estavam os tucanos, estavam lá, tinha gente do PT, estava o Genuíno, estava o José Serra, enfim, foi uma grande comoção, porque o Luiz Eduardo Magalhães, ele era uma pessoa muito agregadora, né? As pessoas gostavam dele e ele tinha essa aí, o céu era o limite na carreira dele, mas o coração falhou antes. Ele morreu com 42 anos e, enfim, inclusive foi um trauma para o próprio governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas naquele momento, ninguém estava pensando nisso, mas sim do amigo que tinha perdido, de como, enfim, o velho Antônio Carlos Magalhães. É um baque tanto, né? Ele já tinha perdido uma filha. Quer dizer, a dor da perda de um filho, eu acho que une todo mundo. E quando as pessoas fazem brincadeiras de mau gosto, provocações de profundo mau gosto nas redes sociais, quando acontece uma tragédia assim, nós todos temos que nos rebelar. A gente não pode aceitar que um fato doloroso como esse seja transformado nas redes sociais em momento das pessoas manifestarem o seu lado pior, não é? De agressão, de piadinha, tal. Isso tudo é muito... Eu acho que, por exemplo, a ida da Dilma mostra isso. Tem momentos em que a pessoa se sobrepõe à questão do adversário político. E essas coisas das redes sociais são assim, muito assustadoras às vezes. Né? Adversário, sim, inimigos não e desumanidade jamais, né? Sem dúvida.